E aí, galera, 100%? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a estudar matemática financeira. Nas aulas passadas a gente estudou estatística, que foi a primeira parte do conteúdo do segundo bimestre, e hoje em matemática financeira a gente começa a estudar juros, que é o objeto principal dentro dos conceitos matemáticos que a gente vai ver. Vamos estudar juros, juros simples, juros compostos, tabelas de amortização, tabela price, tabela saque, sistema de amortização francês, e assim por diante. Então, daqui em diante, matemática financeira até o final do segundo bimestre. Fechou? Bom, pessoal, a gente precisa, para estudar matemática financeira, a gente precisa entender o conceito de juros. E o que é os juros? Sempre que você pega alguma coisa emprestada, seja um bem de consumo ou um dinheiro, você paga ao final do período de tempo de empréstimo uma compensação a mais. Por exemplo, quando você aluga uma casa, você paga o aluguel ao final, um valor em dinheiro por estar utilizando a casa. Quando você pega um dinheiro emprestado, você paga uma quantidade a mais de dinheiro, que é o que a gente chama de juros. Então, os juros é o valor pagado a mais por se tomar um dinheiro emprestado por uma determinada quantidade de tempo. E existem algumas características dentro dos juros, que são as noções iniciais e noções gerais que a gente vai ver, que são importantes que nós saibamos. Primeira coisa importante, quando eu pego um valor emprestado em um banco, eu não estou pegando um dinheiro emprestado. Sim, estou pegando dinheiro, mas especificamente tem um nome para tratar esse dinheiro. Principal, capital inicial ou simplesmente capital. Então, quando eu vou tomar um valor emprestado, eu não estou tomando, vou falar assim, vou ali no banco pegar um dinheiro emprestado. Não. Estou indo ao banco pegar um capital inicial, um principal ou simplesmente capital. Esses são os termos dentro da matemática financeira que nós utilizamos, ok? No contrato de empréstimo não vai vir, pegou um dinheiro emprestado, pegou um capital inicial, um principal ou simplesmente capital emprestado no banco. A soma dos juros com o capital inicial, ou seja, eu tenho o capital inicial, o capital ali, o principal, mas os juros é denominado montante. Então, ao final do período de empréstimo, eu não vou pagar o capital, eu vou pagar o montante, porque é o capital somado aos juros. Certo? E o que constitui a base da matemática financeira? Nada mais, nada menos que o estudo dos mecanismos para calcular os juros. Então, os mecanismos, assim, as contas, os artifícios utilizados para calcular os juros são a base da matemática financeira. E esses mecanismos eu dou o nome de capitalização. Então, só até aqui a gente já tem três conceitos importantes. O conceito de capital, que é o valor inicial que eu pego emprestado. O conceito de montante, que é o valor inicial mais os juros. E o conceito de capitalização, que são os mecanismos utilizados para calcular os juros. Certo? Outro conceito, o quarto conceito, que é o intervalo de tempo decorrente entre cada capitalização, é denominado período de capitalização. Então, aqui eu tenho quatro conceitos só nessa primeira tela. Capital inicial, valor inicial que eu vou ali e empresto em dinheiro. Montante, valor que eu vou pagar ao final do período de tempo de empréstimo, que é o valor do capital inicial mais os juros. Tenho a capitalização, que é os mecanismos que eu utilizo para calcular os juros. E eu tenho o período de capitalização, que é o intervalo de tempo entre cada uma das capitalizações. Beleza? Bom, gravem essas noções iniciais, estão aparecendo na tela para vocês, copiem no caderno de vocês e leiam repetidamente para vocês entenderem esses conceitos e terem eles bem fixos na mente de vocês. Beleza? Bom, pessoal, como eu falei, o primeiro tipo de juros que a gente vai estudar é o juros simples. Certo? Nessa aula, vimos os conceitos de juros, alguns aspectos importantes, e agora a gente vai estudar os juros simples. E o que é o juros simples? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender alguns conceitos antes de iniciar especificamente o que é o juros simples. Primeira coisa, ao final de cada período de capitalização, são incorporados aos juros calculados sobre o capital inicial. O que significa isso? Vamos supor que você paga o seu empréstimo no banco mês a mês. Então, todo mês você paga uma parcela desse empréstimo. Então, o que é o período de capitalização? É o período mensal. Então, você paga por mês, o período de capitalização é mensal. Então, todo mês é acrescido uma quantidade de juros sobre a parcela que você paga. Isso é período de capitalização. Para um período unitário, ou seja, um período único, a parcela dos juros é dada por uma porcentagem no período inicial, certo? Ou seja, um valor R para cada 100 partes. Nesse caso, R é denominada taxa de juros.
Então aqui a gente está introduzindo o conceito de taxa de juros. E o que é uma taxa de juros? É a porcentagem que eu vou pagar em cima do meu capital inicial. Sempre, pessoal, em porcentagem. Então o valor R dividido por 100. Então se eu falo que eu vou pagar um 4% de taxa de juros, eu vou pagar 4 dividido por 100 vezes o meu capital inicial. Lembrem-se disso. Quando eu falo taxa de juros, eu estou falando de um valor R que eu vou pagar em cima do meu capital inicial. Por isso é importante a gente ter os conceitos bem claros que nós vimos lá atrás. Beleza? Bom, a gente viu que o período de capitalização é de quanto em quanto tempo eu vou estar pagando a minha dívida. Vimos aqui até agora que a taxa de juros é um valor dividido por 100, pode ser 7,5%, então é 7,5 dividido por 100 e assim por diante. Uma taxa de juros é denominada taxa efetiva quando o período a que ela se refere coincide com o período de capitalização. O que significa essa taxa efetiva? Significa que conforme eu for pagando a minha dívida, a taxa de juros vai coincidir com o período de capitalização, ou seja, todo o processo de financiamento de determinada coisa. Se eu tenho 4% ao ano, então todo ano eu vou crescer 4%. 4% ao mês, todo mês eu vou crescer 4%. E como funciona isso? Se eu peguei, vamos dar um exemplo real, fui ao banco, aqui em Cristalina, peguei R$100 emprestado para pagar em 2 meses, certo? Então, teoricamente, 500 por mês, com 4% a mais ao mês. Isso é uma taxa efetiva. Eu peguei mensal para pagar mensalmente e é mensalmente acrescida a taxa de juros. Beleza? Essa é uma taxa efetiva. Nesse slide a gente tem quais conceitos? Como funciona o período de capitalização. Vimos que o que é uma taxa de juros, que é um valor dividido por 100, um valor R dividido por 100, acrescido ao capital inicial. Então, a taxa de juros é aquele valor que é acrescido ao capital inicial. E vimos que a taxa de juros é denominada efetiva quando o valor da taxa de juros é igual ao período de capitalização. Beleza? Se a taxa de juros é acrescida mensalmente e eu pago mensalmente, a taxa de juros é uma taxa de juros efetiva. Certo? Bom, agora a gente vai às fórmulas de como calcular os juros simples. Certo? O juros simples é calculado através da seguinte fórmula que aparece na tela de vocês. C vai ser o capital, certo? O capital inicial, o principal ou simplesmente capital, como a gente viu. Então, C é o capital inicial, o valor que eu peguei emprestado. R vai ser a taxa de juros. R vai ser a taxa de juros. Então, se eu pago 4% ao ano, vai ser 4 dividido por 100. Se eu pago 10% ao ano ou ao mês, vai ser 10 dividido por 100 e assim por diante. E N é o número de prestações que eu vou pagar. Beleza? Então, é o capital inicial, R é a taxa de juros e N é a quantidade de parcelas que eu vou estar pagando. Faz essa multiplicação, você tem o valor dos seus juros. Claro que o juros simples, pessoal, ele não é aplicado diretamente em situações financeiras em bancos. Por quê? Porque o juros simples é aplicado em cima do montante inicial. Já o juro composto, conforme você vai crescendo os juros, o valor é calculado sobre o capital anterior. Beleza? Mas a gente vai ver isso mais calmamente na próxima aula, tratando de juros compostos. O que a gente precisa saber aqui agora é como se calcula o juros simples. Juros simples é igual capital vezes taxa de juros dividido por 100 vezes a quantidade de parcelas que eu vou estar pagando. Bom, pessoal, fórmulas derivadas da fórmula para calcular o juros simples. Fórmula do capital, do período e da taxa, que no caso é a taxa de juros. Observe que essas três fórmulas, fórmula 2, 3 e 4, são fórmulas onde eu peguei a fórmula inicial, a fórmula 1 lá dos juros, e isolei uma das incógnitas. É nada mais do que fazer isso, pessoal. Se você sabe a fórmula, vamos voltar aqui. Se você sabe a fórmula para calcular os juros, basta você isolar uma dessas incógnitas que você tem como determinar o capital, como determinar a taxa de juros e como determinar o número de prestações. Observe uma coisa que no próximo slide, nas fórmulas, a gente tem esse valor I. O que é esse valor I? Esse valor I é a taxa. Ele é o R dividido por 100, beleza? No lugar desse eu podia colocar R dividido por 100, mas aqui eu coloco I para simplificar a nossa fórmula. Para calcular o capital,
eu tenho juro dividido por taxa vezes o número de parcelas. Para calcular o período, eu tenho juros dividido por capital vezes a taxa. E para calcular a taxa, eu tenho juros dividido por capital vezes o número de períodos. O período que eu fiz o empréstimo, certo? 2 meses, 3 meses e assim por diante. Mais uma vez, copiem esse conteúdo desse slide no caderno de vocês e leiam repetidamente. No final dessa aula a gente vai ver alguns exemplos e vocês precisam entender esses exemplos. Não é difícil esses conceitos sobre juros simples, começa a complicar um pouquinho, mas pouca coisa mesmo, a partir de juros compostos. Beleza? Então até aqui, a gente sabe o que é um capital inicial, sabe o que é uma taxa de capitalização, sabe o que é uma capitalização, sabe o que é os juros, né? Sabe como a matemática funciona, a matemática financeira funciona, que é trabalhar em cima dos mecanismos dos cálculos dos juros, sabe como calcular os juros simples, que é capital vezes a taxa de juros, 4%, dividido por 100, vezes o número de prestações. E agora, pessoal, você lembra que a gente viu lá o que era um montante? O montante é o valor capital inicial acrescido dos juros. Então a fórmula é simples: montante, capital inicial mais juros, certo? Lembrando que é possível calcular os juros ou o capital que compõe um montante quando se conhece, além do montante, apenas a taxa e o tempo. São esses dois pontos aqui embaixo. Se eu quero calcular os juros, conheço o montante, conheço a taxa de juros e conheço o número de prestações, eu consigo calcular qual que é o juro, certo? Lembrando, pessoal, que taxa de juros é diferente de juros, certo? Taxa de juros é o valor dividido por 100. Aqui a gente já está querendo saber qual é o juro final. Se eu quero calcular o capital, montante dividido por 1 mais a taxa de juros vezes N, que é o número de prestações. Mais uma vez, vocês podem perceber que até aqui foram 6 fórmulas diferentes, todas derivadas da fórmula do juros simples, aquela fórmula inicial. Se você sabe aquela fórmula inicial, você consegue descrever todas as outras posteriores, certo? Beleza? A única coisa que ele fez diferente aqui é substituir no lugar do capital e no lugar dos juros uma daquelas fórmulas lá de cima. Beleza? Bom, exemplo número 1, galera. Exemplo para a gente entender os conceitos abordados nos tópicos acima. Qual é o capital de uma empresa? Qual o capital que, emprestado a juros simples de 15% ao ano, produz em 5 anos juros no valor de R$210? Primeira coisa é organizar as informações. Primeira informação que ele te dá é os juros. Juros simples, taxa de juros simples, né? 15% ao ano. Então é 15 dividido por 100, então é 0,15. Segunda informação a informação no caso que ele te pede é o capital. Você quer saber qual é o capital. Você não tem, põe ali o ponto de interrogação. Número de parcelas, 5 parcelas ao ano. 5 anos, né, de prestação, então vai pagar anualmente. E os juros, R$210. O que você vai fazer? Pega a fórmula do capital. Por que a fórmula do capital? Porque você quer saber o capital. Juros dividido por taxa de juros vezes o número de prestações. Isso significa que o capital inicial é de R$280. Certo? Observe o seguinte, pessoal. Este capital inicial aqui, esse valor que ele deu, não é um montante, não é o valor que ele pagou ao final do período. O valor que ele pagou ao final do período é 280 mais 210, que é 490. Este é o montante. Aqui a gente tem o capital inicial. Fui ao banco, conversei com o meu gerente e falei, preciso de R$280 emprestados. O gerente falou para mim o seguinte, não, Nicolas, eu te dou R$280, você vai pagar 15% ao ano durante 5 anos. Então, quanto que eu vou pagar de juros? R$210. Nessa situação problema, o montante final é R$490. O capital inicial, 280, que foi o valor que eu peguei emprestado, certo? 15% ao ano é uma quantidade bem grande de porcentagem. Você observa que paguei quase que o dobro do que eu peguei emprestado, certo? A gente vai ver nos juros compostos que este valor, quando a gente trabalha com juros compostos, é muito maior, porque a gente trabalha em cima de um montante que vai sempre crescendo, beleza? Mais uma vez, sempre que o cara te pedir, observe o que ele vai te pedir. Pedir o capital? Vai no seu caderno, fórmula do capital. Organiza taxa de juros, número de parcelas e qual que é o seu capital. Observe mais uma vez,
Taxa de juros é diferente dos juros. Taxa de juros é quanto eu vou pagar em porcentagem. Juros é o valor que eu estou pagando. Beleza? Vamos lá, o próximo exemplo número 2. Um certo capital ficou emprestado a taxa de juros simples de 10% ao ano, durante 8 anos. Qual é o valor dos juros produzidos se ao fim desse período o montante correspondente a R$ 900? Então, o que ele quer saber? Lendo mais uma vez, um certo capital foi emprestado a taxa de juros de 10% ao ano durante 8 anos. Qual é o valor de juros produzidos? Então, vou pegar uma fórmula que tem o J do lado esquerdo, certo? Que é a fórmula para calcular os juros. E é isso que eu vou fazer. A gente sabe que a taxa de juros é de 10% ao ano, então é 10 dividido por 100. A gente sabe que o montante é de R$ 900, então o valor final pagado é M igual a 900. A gente sabe que o número de prestações é de 8 prestações que o enunciado nos dá. A gente quer saber qual é o valor dos juros. Então, a gente tem que juros é igual a 900, que é o montante, vezes a prestação, o número de prestações, que é 8, vezes a porcentagem, a taxa de juros, que é 10%, que é 0,1, dividido por 1 mais a taxa de juros, que é 10%, 0,1, vezes 8. Fazendo esse cálculo, pessoal, a gente tem que ele pagou em juros R$ 400. Mais que isso, se ele pagou R$ 400 de juros, a gente consegue determinar qual foi o capital inicial, que no caso foi R$ 500, porque um montante de 900, tira os R$ 400 de juros, sobra R$ 500, que foi o que ele pegou em capital inicial. Beleza? Dica importante, lembre-se de pegar sempre nessa ordem, taxa de juros, montante, número de prestações e o valor dos juros. Mais uma vez, I, taxa de juros, M, montante, N, número de prestações, J, o valor dos juros. Você pode variar isso daqui e colocar o capital também, vai depender do que o seu exercício te pede, beleza? Então, esses dois exemplos são exemplos simples, não são os exemplos que vão estar na lista de vocês, de exercício de vocês. Talvez eu coloque um exemplo mais complexo para vocês estarem trabalhando esses conceitos de juros simples. Certo? Bom, pessoal, o que eu tenho que dizer para vocês? Matemática financeira possui muitas contas, muitos cálculos, muitas fórmulas, muitas mesmo. Vocês já viram aqui, a gente viu 4, 5, 6, se não me engano, 7 ou 8 fórmulas, certo? Essas fórmulas são fórmulas sempre derivadas de uma, mas você precisa ter um conceito bem explícito dentro da cabeça de vocês para estar conseguindo resolver essas contas. Lembrem-se que eu estou sempre disponível no WhatsApp, certo? A gente está utilizando mais o WhatsApp, mas quem quiser pode mandar mensagem no Telegram também. E até mesmo no nosso Google Sala de Aula, lá no Google Classroom, pode colocar as questões lá que sempre que a gente for visualizando, eu vou respondendo vocês. Estudem, pelo amor de Deus, o que é os juros, que a gente viu lá, que é o valor pago ao final da tomada de um dinheiro emprestado. Saibam aqueles conceitos, o que é taxa de juros e o que é juros. Lembre-se que são dois conceitos diferentes, um é dado por I, outro é dado por R, certo? Lembrem-se também que montante é diferente de capital inicial, montante é o final pago no final do período de tempo, o capital inicial é o valor pegado que eu peguei emprestado ali no início. Diferenciar capitalização de período de capitalização. Todos esses conceitos foram apresentados nas telas aqui para vocês e após assistir essa aula vocês podem estar me perguntando caso você não entenda algum desses conceitos. Claro que através dessas videoaulas é um pouco complicado você entender esses conceitos, mas lembrem-se que eu estou disponível para atender vocês, beleza? Amanhã, terça-feira, lista de exercícios, PDF, façam ela no caderno, todos os cálculos bonitinhos. Quarta-feira eu disponibilizo esse material para vocês, para estar auxiliando. Quinta-feira, lista de exercícios questionário online, resolvam lista de exercícios questionário online. E sexta-feira estou inteiramente disponível para atender vocês, como decorrer de toda semana, caso aconteça alguma dúvida. Fechou? No mais é isso, pessoal. Até mais e fui!